Bom dia, alunos da turma 701. Hoje nós vamos agora fazer a correção, a revisão, correção das atividades de aula, ok? Vamos lá, começando pela página 59. Número 1. Antes de começar o número 1, tem a explicação. As figuras de linguagem são empregadas para dar mais expressividade a um texto e podem ocorrer tanto em textos literários quanto em gêneros de outras esferas. Nessa sessão, estudaremos algumas figuras de linguagem, começando pela aliteração. A aliteração é a repetição da mesma consoante ou de sons consonantais para criar musicalidade. Então, releia a primeira estrofe do poema Vento Perdido e observe as letras em destaque. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento, vou montado num jumento cavalgar o arco-íris. Observe as repetições da letra V das consoantes, é chamado de aliteração. A repetição delas transmite o que? Uma musicalidade. Como você já viu, a repetição da letra V foi empregada com a finalidade de dar mais expressividade ao texto, sugerindo o som produzido pelo vento e contribuindo para o ritmo e a musicalidade do poema. A repetição da mesma consoante ou de sons consonantais semelhantes, acrescentando ritmo e musicalidade ao poema, é chamado de aliteração, repetição de sons de consoantes. Além da literação, há outros recursos sonoros importantes. Veja algum deles. Agora o segundo, a onomatopeia. São sons produzidos pelos objetos, ruídos, toque de telefone, sons da natureza e dos animais. Por exemplo, trim é o som atribuído ao telefone quando toca. Então, aos sons produzidos pelos objetos, até pelo som dos animais. Au, au, né? Mostra o quê? Que está havendo uma onomatopeia. Então, número 1. Leia os trechos de poemas do escritor Raul Pop. Letra A. Uei, aqui vai passando um riozinho, de águas órfãs fugindo. Ai, glu, glu, glu. Não diz nada para ninguém. Se o sol aparecer, ele me engole. B. Desce da timbaúva, pisando num passo pilão. Pum, pum, pum. A esses sons aí de glu, 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 de pum, 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 chamamos de onomatopeia, certo? A letra A. As expressões em destaque nessas estrofes fazem referência a que elementos? Um referindo-se à água dos rios, né? E o outro, o passo do pilão. Então, vamos ver a resposta. A expressão da estrofe A refere-se à água do rio e da estrofe B ao passo do pilão. Letra B, página 60. Letra B. O que essas expressões tentam reproduzir? O barulho das águas, né? E o barulho de passos. Então, a primeira expressão tenta reproduzir o barulho das águas do rio e a segunda, o barulho de passos. Então, a isso chamamos de onomatopeia. Número 2. Crie onomatopeias para representar os sons produzidos pelos seguintes elementos. Pessoa espirrando. Fácil. Atim! Né? Essa aí é o quê? Um som produzido pelo espirro de alguém, certo? Abelha voando, né? Abelha voando, bzzz, o barulhinho que ela produz. Então tá aqui, ó, bzzz, certo? Pessoa tremendo de frio, a gente tremendo, é o BRR, né? Número 3. Que onomatopeia é geralmente usada em uma troca de mensagem via celular com um amigo para indicar gargalhada?
o kkkk, né? O ha, e, ha, certo? São os símbolos da internet para representar os risos, tá? Estão aqui, ó. Vocês mesmos escrevem dessa forma, né? Para representar risadas. Então, isso são os chamados de onomatopeias, os sons produzidos, né? Por algo. Agora vem o número, aliás, a paronomásia. A paronomásia são palavras parônimas, né? Ou seja, são semelhantes ao som, parecem com som, mas têm um significado diferente. Número 4. Na letra A. Leia uma estrofe de um poema de Afonso Romano de Santana. Como um selvagem, como tapando o ouvido, fechando os olhos, distraindo na paisagem o paladar, com a displicente volúpia de quem mata para viver. Então vamos lá, na letra A. Pergunta: qual é o sentido de cada palavra em destaque na estrofe? A primeira palavra, como, estabelece uma relação de comparação. E a segunda significa comer, certo? A primeira palavra, como, destacada no poema, estabelece uma relação de comparação entre as coisas, né? E a segunda significa comer, ingerir, né? Então, como um selvagem, quer dizer, está se comparando a um selvagem, né? Ao selvagem. Eu como, do verbo comer. Então, são duas palavras produzindo o mesmo som, mas com significados diferentes, tá? Letra B. De que forma é possível distinguir o sentido de cada uma delas? Percebemos o sentido de cada uma delas pelo contexto em que aparece no poema, né? Número 5. Página 61. Leia os pares de parônimos a seguir. Pesquise em um dicionário o sentido que cada um deles e crie versos empregando-os. Então, palavras parônimas: cavaleiro com L só e cavaleiro com LH. O cavaleiro com L só significa a pessoa que monta cavalo. E o cavaleiro com LH é a pessoa cortês, nobre, educado, fino, certo? Embaixo, no comprimento com O, né, significa extensão. E no comprimento com U é o quê? Saudação a alguém. Então essas palavras são parônimas, certo? Então, prestando atenção, são versos criados, certo? Os versos criados, primeiro, cavaleiro com LH, aquele que anda a cavalo, cavaleiro, homem da nobreza, homem educado, gentil. Observe que elas são parecidas no som, mas com significados diferentes. Na palavra comprimento com O, é extensão de algo considerado de uma extremidade a outra. E o comprimento com U é gesto ou palavra de saudação, de elogio. Então elas são palavras parônimas, possuem sons parecidos, mas com significados diferentes. E chamamos de paronomásia, tá? Agora vamos a outra figura de linguagem, a assonância. É a repetição de vogais, de uma vogal ou várias vogais. Número 6. Leia um trecho de um poema de Cruz e Souza. Gargalha, ri, no riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri no riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Reparem aí a repetição das mesmas letras, né? Causando a repetição de vogais. Letra A. Qual vogal se repete de forma mais expressiva nesse poema? É a vogal I, certo? Então, a que se repete mais é a vogal I. Quando houver repetições de vogais, vamos chamar de assonância. Letra B.
Que efeito essa repetição garante ao poema? Cria uma musicalidade no poema. Então, a repetição contribui para o ritmo e a musicalidade no poema. São esses os recursos que o poeta faz, né? Através das figuras de linguagem. Agora, letra C. Explique o sentido do emprego repetitivo da vogal, correlacionando-o ao tema abordado no trecho. A repetição da vogal I dá ênfase, né, às palavras ri, riso, inflado, ironia e violenta, e expressa a ideia conflitante entre a alegria e o sofrimento, tema abordado no trecho. Então, a repetição da vogal I dá ênfase a essas palavras, ri, riso, tudo repetido I, ironia, inflado, violência, e expressa a ideia conflitante entre a alegria e o sofrimento, que é um tema abordado no trecho. Página 62. Metonímia. Número 7. Devemos respeito, letra A, devemos respeito a seus cabelos brancos. Seus cabelos brancos porque a pessoa está idosa, não é? A expressão cabelos brancos substitui a expressão sua velhice por manter com ela uma relação de causa, sua velhice, e efeito cabelos brancos. Assim, a relação entre os elementos é de efeito pela causa. Ao invés de falar que ela é uma pessoa idosa, está dizendo para respeitar os seus cabelos brancos, porque relaciona-se à idade dela. Na letra B, tomamos um refrescante copo de água. O que se toma, a gente não toma o copo, a gente se toma o quê? O conteúdo que tem nele, que é a água. Então, o que se toma é o conteúdo e não o recipiente. O recipiente é chamado de continente. Nesse caso, ocorre metonímia do continente pelo conteúdo. Letra C. Não lia, portanto, o negrinho do pastoreio, o que já preparava o terreno, até para eu deixar de ler Machado de Assis ou Dalton Trevisan. No trecho C, é estabelecida uma relação de afinidade entre os autores e suas respectivas obras, ou seja, citam-se os autores para se referir às obras deles. Esse exemplo é uma metonímia do nome do autor pela obra. Então, quando eu digo eu vou ler Machado de Assis, eu não vou ler o Machado de Assis, eu vou ler as obras dele, entendeu? Igual as obras de Dalton Trevisan. Eu não vou ler Dalton Trevisan, vou ler as obras dele. Ouvi Roberto Carlos. Eu não ouvi Roberto Carlos, eu ouvi as suas músicas. Então, se referindo ao autor pela obra. Número 7. Leia o trecho do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui diante de um apartamento. Letra A. Do número 7. Leia a expressão em destaque no poema e explique seu sentido. A expressão foi utilizada para se referir à ideia do trabalho do operário, certo? Então, a expressão foi utilizada para se referir à ideia de trabalho do operário. Na letra B, que comportamento essa expressão reforça? A substituição de trabalho por suor. Quando a gente diz, né, em relação ao nosso suor, é o quê? O trabalho do dia a dia. Então, a substituição de trabalho com suor reforça o sentido de esforço do operário. Então, a substituição de trabalho por suor, certo? Então, com suor, ou seja, com seu trabalho, né, reforça o sentido de esforço do operário. Letra B. Agora, letra B. Que comportamento essa expressão reforça? A substituição de trabalho por suor
reforça o sentido operado, desculpa. Agora, página 63, comparação. A comparação do número 8 aí, na atividade número 8. Aí vem assim: leia o trecho da letra de canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Luciana, olha aqui o amor, Luciana, é como a flor que não dura demais. Então aí está comparando o amor com uma flor. E tem o elemento comparativo como? Quando o elemento comparativo aparecer, né, comparando um elemento ao outro, nós chamamos de figura de linguagem chamada comparação. Nesse trecho foi estabelecida uma comparação entre dois elementos. Quais são eles? O amor e a flor. Explique o efeito dessa comparação, né? Faz uma comparação melancólica. Então, o medo e o medo e a linha separam o mundo, né? Letra B. Então, o medo, desculpa, errei aqui. O medo e a linha que separa o mundo, o medo e a casa onde ninguém vai. Essas comparações sugerem que o medo é algo que paralisa, que Na número 9, desculpa, eu não li, certo? Número 9, o trecho da canção a seguir traz uma definição de medo. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. Letra A. Ao tentar definir o medo, o eu lírico estabelece algumas comparações. Que elementos são comparados? O medo e a linha que separa o mundo, né? O que essas comparações sugerem? Essas comparações sugerem que o medo é algo que paralisa e limita as pessoas. Então, quando eu digo o medo é uma linha que separa o mundo. O medo é como, né, uma linha que separa o mundo. Apareceu o sentido comparativo aí, a palavra comparativa como? Não, né? Medo é medo, linha que separa o mundo é outra coisa. Mas fica subtendido, escondido a relação de comparação como. Quando não aparecer o como, nós vamos chamar de metáfora. Quando o como aparecer comparando, nós vamos dizer que é uma comparação. Então, letra B. As comparações que aparecem no texto são feitas de maneira explícita ou implícita? Implícita. Por quê? É escondido o termo comparativo como, tá? Então aparece, né, de forma implícita, pois são comparações estabelecidas pela associação de ideias, de maneira subjetiva. Você tem que entender, que faz o leitor refletir sobre a característica comum entre as expressões comparadas. Agora, página 64. Número 10. As figuras de linguagem, comparação e metáfora apresentam uma proximidade de sentido entre si, pois relacionam dois termos que têm alguma semelhança. No entanto, diferem-se na maneira como expressam essa relação. Leia os versos de uma letra de canção e escreva quais apresentam comparação e quais apresentam metáfora. O amor é um grande laço. O amor é como um grande laço. O termo comparativo não aparece, certo? Um passo para uma armadilha. Um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Onde houve a comparação? Então vamos ver. A comparação houve em comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tá? Está comparando uma coisa a outra, a sua chegada com a fuga da ilha. E a metáfora, certo? É onde aparece o amor é um grande laço. Amor é amor.
grande laço é laço. O termo comparativo fica subentendido. O amor é como um grande laço. Quando o termo comparativo não aparecer, trata-se de uma metáfora, ok? Então, um beijo para vocês e uma boa tarde. Aqui terminamos a nossa revisão. Beijos!